final de 2018, depois que eu consegui ver as auroras boreais na Escandinávia, eu precisava fugir do inverno europeu. Da Finlândia eu fui para a Rússia e de lá eu tracei um plano bem ousado. Pedalar quase 3.000 quilômetros de São Petersburgo até Istambul, na Turquia, onde as temperaturas prometiam ser um pouquinho mais amenas. A história da foto de hoje vai te levar para um lugar que está no meio desse caminho e que não é tão popular entre os cicloviajantes. Principalmente às vésperas do inverno, quando eu fiz esse clique aí, na Ucrânia, com 17 graus negativos. Pode parecer assustador viajar de bicicleta com temperaturas tão baixas, mas tudo depende se você está com o equipamento certo e também se você está preparado psicologicamente. Se você souber conjugar as roupas com a intensidade do esforço que você vai fazer, dá para de alguma forma equilibrar a sua temperatura corporal, de modo que você nem transpire muito e nem morra de frio. Uma outra coisa que é importante é fazer um planejamento de paradas. Antes de começar o dia, dá uma olhadinha no mapa, vê onde tem posto de gasolina, restaurante ou qualquer outro ambiente climatizado para que você possa recuperar as energias, recuperar o calor perdido na pedalada, se alimentar, descansar e poder voltar a pedalar em segurança. Porque se você ficar muito tempo exposto a esse tipo de temperatura, não vai ter jeito. Mais cedo ou mais tarde, o frio vai resfriar por total a sua temperatura corporal e aí a experiência, além de desagradável, pode ficar também bastante perigosa. Como eu viajava com equipamento para suportar esse tipo de temperatura e também com um pouco de dinheiro no bolso, a ideia era acampar sempre que possível. Eu tinha acabado de cruzar a fronteira vindo da Bielorrússia e a minha primeira parada na Ucrânia foi numa cidadezinha chamada Manievich. Eu entrei no mercadinho para comprar o jantar e também para me aquecer um pouco e lá eu vi um grupo de 5 adolescentes e eu pensei que era uma ótima oportunidade para ver se encontrava alguém que falasse inglês para pegar umas dicas, e tentar descobrir se tinha um lugar por ali seguro para acampar. A Ucrânia é considerada o maior país europeu se excluirmos a Rússia, que fica um pedaço na Europa e grande parte na Ásia. E ela fez parte da extinta União Soviética e deles também herdou o alfabeto cirílico para o seu idioma, que é o ucraniano, que é muito parecido com o russo. E com exceção das grandes cidades, é muito difícil encontrar alguém que fale inglês por lá. Mas eu dei sorte porque a Bordana, uma garota de 16 anos que fazia parte daquele grupo, falava fluentemente inglês. Bom, aí eu dei uma resumida rapidamente ali na minha história de viagem e perguntei para ela se ela e as amigas podiam me ajudar a encontrar um lugar seguro para acampar por ali. Claro que elas acharam super estranho um cara do Brasil, de bicicleta, na Ucrânia, naquela época do ano, querendo acampar. Mas mesmo assim elas me acompanharam até um bosque onde eu encontrei um lugar perfeito para passar a noite. Enquanto eu agradecia a ajuda, me despedia e me preparava para armar o meu acampamento, uma das garotas daquele grupo falou algo em ucraniano e eu não entendi nada, claro, mas eu senti que era coisa boa. Aí a Bordana veio sorrindo, falando que a Dasha, uma amiga dela que estava ali no grupo, ligou para a avó dela perguntando se ela e o avô podiam me receber aquela noite e se eu queria aceitar aquele convite. Qual a chance de alguém que você acabou de conhecer, que não fala o seu idioma, que você não sabe nada a respeito, te convidar para ir dormir na casa dos avós? Bom, nem preciso dizer que foi uma experiência incrível, né? Além de conseguir um banho quente e um lugar aquecido para dormir, a dona Olga me encheu de comida e o seu Olav, o avô, me embebedou de vodka, me deu até vodka para levar para a estrada. A gente se divertiu muito, mesmo sem falar um idioma em comum. A gente conversou através de mímicas do Google Tradutor e na hora de ir embora foi até difícil de se despedir deles porque eles pareciam até os meus próprios avós. O anjo da guarda do cicloviajante costuma trabalhar duro e lá na Ucrânia não foi diferente comigo. Eu atravessei o país inteiro sem acampar uma noite sequer ou pagar por uma hospedagem,
por causa da hospitalidade de pessoas como aquelas que me ajudaram na primeira noite. Eu já estava quase pedalando com a certeza que no final do dia a mágica ia acontecer e de um jeito ou de outro eu ia arrumar um lugar para passar a noite num lugar quentinho. Viajar naquelas condições extremas era um teste importante para mim, para ver se eu ia conseguir seguir viagem, porque nem o inverno, nem as montanhas ainda tinham chegado. A minha próxima parada foi em Lutsk, uma cidade grande, onde o Mark, um cicloviajante ucraniano, já me esperava para me hospedar. E eu fiquei bem tenso quando cheguei na casa dele, porque eu descobri que a Ucrânia tinha acabado de entrar numa nova guerra com a Rússia por conta da Crimeia, e inclusive o país já estava sob a lei marcial. O Mark me disse que eu não precisaria me preocupar porque a tensão era mais na região de Kiev e nos arredores da Crimeia, mas para mim foi um incentivo a mais para acelerar o passo, seguir viagem e deixar logo a Ucrânia. Além de aprender a viajar com aquele frio todo, eu também aprendi a aproveitar a viagem naquelas circunstâncias. O que era para ser somente uma fuga do inverno se transformou numa experiência agradável e contemplativa. Aquela paisagem dramática, toda tingida de branco, o silêncio e a necessidade de eu prestar atenção em absolutamente tudo, tomar cuidado com a minha segurança, fez com que aquela travessia ficasse ainda mais intensa e especial. E de repente, em uma das raras serras que eu precisei atravessar na Ucrânia, e justamente naquele dia que foi o mais frio da minha vida, com menos 17 graus, o sol apareceu depois de várias semanas sem dar as caras. O céu cinza ficou azul e a estrada, que já era espetacular, ficou ainda mais bonita por causa da luz que batia na neve e refletia nela. Ver o sol depois de tanto tempo foi mais que uma alegria, foi um momento muito marcante para mim, porque eu me dei conta que eu já estava mais ou menos no meio do caminho para Istambul, e o frio, que sempre foi o meu maior inimigo, grande fantasma daquela travessia, já não me assustava mais. E então, pela primeira vez desde que eu tinha saído de São Petersburgo, eu tirei a câmera da bolsa de guidão para fazer uma foto pedalando e registrar aquele momento que era, além de lindo, muito especial. Ali eu estava sem tripé e só tinha a lente 35mm, então eu dei uma limpada na neve ali, apoiei a câmera no chão, ali no acostamento, coloquei ISO 100, velocidade 1/1250 e abertura 2.8. E aí eu fiz essa sequência de fotos. Operar a câmera de luvas não dava, mas também não dava para ficar muito tempo sem elas e eu não consegui fazer os testes que eu queria por causa do frio e o foco não ficou muito legal na foto que teve a melhor composição. Então na edição eu mexi um pouco na nitidez e brinquei com as cores, contraste, brilhos e detalhes. Dei uma manipulada mesmo na foto, mas mantive ela fiel aos que os meus olhos viram. E o registro do dia mais frio que eu já pedalei na vida e um dos mais felizes está aí, num país que me marcou demais com a hospitalidade, generosidade com um povo alegre e com essa experiência que me preparou para o inverno que ainda nem tinha começado. E antes de chegar em Istambul, eu entrei na Moldávia e atravessei a Romênia e a Bulgária. E lá da Turquia, segui pedalando sentido Ásia Central.